Homens podem cultuar Ártemis. Podem. Assim como mulheres podem cultuar deuses mitologicamente masculinos. Essa questão de gênero já foi até meio que abolida se você for estudar algumas correntes filosóficas. O estoicismo, por exemplo. Não é porque na mitologia apresenta que é uma deusa ou um deus, né, que eles necessariamente têm um gênero, mas que esse gênero que aparece na mitologia é mais simbólico. E, de qualquer forma, historicamente, o que acontece? Ártemis aparece como deusa de iniciações masculinas, se eu não me engano, em Esparta. Então ela é responsável por esse processo. E nas guerras, pelo menos, era comum os magistrados sacrificarem a Ártemis, e eram homens. O que pode acontecer é que em determinados santuários seja comum sacerdotisas. Era comum mulheres se tornarem sacerdotisas de deusas e homens se tornarem sacerdotes de deuses, mas não era exatamente uma regra. Era como um estudo recente que eu achei, a explicação possível disso é mais a questão de representar que aquela pessoa que está servindo ao Deus naquele santuário possa ser uma representação daquela divindade. Então seria mais cabível uma moça ser sacerdotisa de Ártemis, por exemplo. Isso num contexto de santuário, de templo. E assim como para um sacerdote de Apolo seria mais cabível para aquela representação um rapaz ser um rapaz e também aparentado com a imagem da estátua daquele santuário. Mas não são regras, né? Não são regras, enfim, não são regras. Né? Eram coisas comuns, né? Então, tanto que você vai ver Apolo tendo a Pítia como sua sacerdotisa em Delfos. Você vai encontrar Deméter, por exemplo, tendo um sacerdote. Em Eleusis nós temos propriamente também o Hierofante, que era um homem. Então, nós temos as particularidades locais de cada santuário. Assim como cada região tinha seus costumes, também cada santuário tinha o seu costume, né? Suas regras internas que não necessariamente valiam para as outras. Então, de modo geral, mulheres não têm... Vamos supor num contexto de sacerdócio, tá? Mulheres não precisam ter que ser só sacerdotisas, teria que ser só sacerdotisas de mulheres, de deusas. Assim como homens não precisavam necessariamente ser sacerdotes de deuses. Isso dependia do costume de determinado santuário.